Olá, super bem-vindos! Aqui Domi Miller e mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje eu quero responder uma pergunta, na realidade foi uma expressão que eu recebi de um grande amigo e me tocou muito, eu penso que pode tocar você. Você sabe qual é a diferença entre cicatriz e tatuagem? Já vai descobrir ela. Na realidade, quando a gente fala de cicatrizes, a gente está falando da nossa própria história. São nossas cicatrizes e todas as pessoas adoram e querem saber das nossas histórias, não é assim? Eu sempre compartilho que uma história é uma maneira de você tocar o coração das outras pessoas de uma forma incrível e elas realmente querem isso, elas querem ser tocadas no coração. Isso acontece nos filmes, quando eles conseguem construir um roteiro muito bacana. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma história de um diretor de cinema que foi procurar uma locação lá na Nova Guiné. Chegando lá, ele encontrou uma tribo de índios, em que todos os homens da tribo tinham cicatrizes num formato de casco de crocodilo. Então, quando ele chegava perto desses homens, desses jovens, desde os 14 anos, jovens até os mais idosos, todos tinham aquelas cicatrizes em formato de pele de crocodilo. E ele queria saber o que significava aquilo, por que os homens daquela tribo andavam com aquelas cicatrizes. E aí o chefe da tribo lá explicou para ele que na realidade isso faz mais de 1000 anos que existe essa tradição nessa tribo. Essa tradição veio de uma ocasião que um chefe da tribo, que eles têm lá a aldeia deles próximo a um rio, ele foi se banhar no rio e ele foi engolido por um crocodilo. E no dia seguinte ele voltou à aldeia com pele de crocodilo. Vejam que história, né? Isso deve ser com certeza, né? Deve ser uma lenda, é uma lenda, mas que vem passando de geração a geração há mais de 1000 anos e influenciando jovens de 14 anos de idade. Quando eles alcançam os 14 anos, eles passam por esse processo de sofrimento de 1 ano, que eles ficam nas suas cabanas lá sendo cortados, talhados por mulheres que fazem esse processo, onde eles recebem ervas sem anestesia e durante 1 ano eles passam por esse processo, que é o processo de transformação da criança no adulto. Para se tornar um homem de verdade, você tem que ter pele de crocodilo. Se você digitar aí no Google homens crocodilo, vocês vão ficar impressionados de como é um sofrimento de um jovem hoje no século 21 para ter uma pele de crocodilo a partir de uma história. Estou compartilhando isso com você para explicar para você então qual é a diferença entre tatuagens e cicatrizes. Na realidade, tatuagens são histórias, se você tem uma ou quer colocar uma, são histórias que você quer contar. Não é assim? Quando a gente olha uma tatuagem em alguém, a gente fica pensando, o que será que ele está querendo me dizer com aquela tatuagem lá? Por trás dela sempre tem algo que você quer contar. A diferença então de tatuagem para cicatrizes é que as cicatrizes são histórias que as pessoas querem ouvir. Se você vê alguém com uma cicatriz, você fica imaginando, eu gostaria de saber como foi isso. E eu me recordo muito bem, quando eu tinha um padrinho de batismo, que tinha uma cicatriz enorme aqui na parte frontal do cérebro. Ela era um buraco, assim, um aprofundamento do cérebro. E enquanto eu não conhecia essa história dele, eu ficava imaginando o que será que levou ele a ter uma cicatriz bem aqui. Até que ele me compartilhou, contou para mim que isso foi lá na Segunda Guerra, na Alemanha, onde ele participou e teve uma explosão de uma bomba que atingiu o seu cérebro. Então, essas cicatrizes são as histórias que nós queremos ouvir. As tatuagens são histórias que a gente quer contar, nem sempre as pessoas querem ouvir. Espero que você tenha se inspirado com essa sacada para usar as tuas cicatrizes para inspirar, influenciar outras pessoas a também tomarem cuidado, construir uma vida de diferença, uma vida que vale a pena. Se você tem alguma pergunta ou comentário sobre esse episódio, sobre liderança e empreendedorismo, deixa aqui embaixo que eu leio todos e quem sabe se torne o próximo episódio do Pergunte ao Domi. Forte abraço e eu te vejo amanhã aqui neste canal.